pois não só existe, como tem atas de reuniões dos últimos 30 anos. Most of the Brazilian press is to the left, so they will not report on left hardcore communist activities. But the media is either unwilling to report on it or they're scared to report on it, because there will be consequences for reporting on this organization. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, e eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Após anos de negação pela mídia, Lula agradeceu o Foro de São Paulo pelo apoio ao ter sua condenação cancelada e se tornar elegível para a disputa presidencial de 2022. Quero agradecer ao Foro de São Paulo, que é uma organização da esquerda latino-americana. O Foro diz reunir oficialmente em seu site 124 partidos em 28 países, incluindo o MIR chileno e o Partido da Ditadura Venezuelana. No Brasil são 5, o PPS, agora chamado Cidadania, o PDT, o PCB, o PCdoB e o PT. O PCdoB e o PT compõem a coalizão para a campanha do fundador da organização, Lula. Meses antes da eleição brasileira, veio à tona o caso de Hugo El Podio Carvajal, um escândalo que parecia corroborar as denúncias e confissões sobre o Foro de São Paulo e expor mais sobre como atuaria. Hugo Armando Carvajal Barrios, apelidado El Podio, foi preso em setembro de 2021 na Espanha após anos foragido. Ele era um general do exército venezuelano e diretor da inteligência militar do país. Um depoimento dele à justiça dizia: o governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo há pelo menos 15 anos. Enquanto eu era diretor de inteligência militar e contra-inteligência da Venezuela, recebi muitos relatórios que mostravam que esse financiamento internacional estava acontecendo. Ele citou uma lista dos que acusa de terem se beneficiado pelo esquema, entre eles a família Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Gustavo Petro, há pouco eleito na Colômbia, e Lula da Silva, no Brasil. Eram todos ligados ao Foro de São Paulo. Nosso país e a Colômbia seriam duas prioridades. As provas concretas que o ex-general diz poder fornecer estão pendentes, enquanto ele aguarda mais definições sobre sua extradição para os Estados Unidos. Denunciados por ele negaram que isso fosse verdade, mas as denúncias de financiamento ilegal são menos curiosas do que a acusação pela qual ele foi preso. El Podio foi apontado pela Justiça dos Estados Unidos como parte do Cartel de los Soles, ou Cartel dos Sóis em português, dita uma facção criminosa dentro das Forças Armadas e outros órgãos de Estado da Venezuela. O próprio presidente venezuelano, Nicolás Maduro, também está incluído nessa alegação. O ex-general havia sido indiciado por participar no que a justiça chamou de uma conspiração narcoterrorista para, como se lê nos próprios documentos da corte, inundar os Estados Unidos com cocaína junto às Farc. Um dos fatores em todo o caso e nas denúncias que El Podio fez, depois de preso, era a presença não só de agentes ligados ao Foro de São Paulo, mas principalmente, ele citou um de seus membros fundadores, a ditadura comunista de Cuba. So, one of the things you were discussing was the relationship between the Cuban regime and drug cartels in Venezuela and beyond. The Cuban government has long historic ties with the international drug cartels, with the Medellin cartel, for example. Fidel Castro played as a mediator between drug cartels in Colombia and Manuel Noriega. When Manuel Noriega ran into some difficulties with the drug cartels, the padrino who was able to bring peace between both sides was Fidel Castro. Uai, seu app de vídeos curtos.